Olá pessoal, o tema desse vídeo ele é bastante controverso, havendo diversas pessoas que não acreditam no que vamos trazer, muitas delas inclusive cristãs. Aqueles que defendem que os relatos que vêm dos textos bíblicos e mesmo de textos de outras religiões não derivados, pelo menos diretamente da Bíblia, seriam alegóricos, seriam metáforas não correspondentes ao que exatamente aconteceu. Bom, a rebelião de Lúcifer é um tema comum na teologia cristã, particularmente nas tradições judaico-cristãs, e é frequentemente interpretada como o momento em que o anjo Lúcifer, movido por orgulho e desejo de poder, se revoltou contra Deus. Essa história está baseada em várias passagens bíblicas que foram interpretadas ao longo dos séculos por teólogos. Nesse vídeo, nós vamos procurar entender o que dizem os textos, assim como discutir onde estariam esses anjos seguidores de Lúcifer hoje e qual a sua intenção com os homens. Então vamos lá. Lúcifer significa portador de luz. Tal termo vem do latim e do grego. O cristianismo medieval primitivo distinguia Lúcifer e Satanás. Lúcifer era o diabo e estava fixado no inferno, enquanto Satanás executaria os seus desejos aqui na terra. Ele, Satanás, é que influenciaria os homens. A maioria dos teólogos, no entanto, não distinguem Lúcifer de Satanás. Lúcifer era um dos anjos mais belos e poderosos criados por Deus. Porém, ele se encheu de orgulho e tentou usurpar o trono divino, liderando uma revolta contra o Criador. A rebelião fracassou e Lúcifer foi expulso do paraíso junto com outros anjos que o seguiram, sendo condenados a viver afastados da presença divina. A expulsão foi precedida de uma batalha onde Miguel liderou os anjos fiéis a Deus. Lúcifer perdeu. Ele e seus anjos foram expulsos do céu por toda a eternidade. Os anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião são conhecidos como demônios ou espíritos malignos. Esses seres, assim como seu líder, foram banidos do paraíso e condenados a habitar em locais distantes da presença de Deus. O destino deles é frequentemente interpretado como sendo o inferno, um local de punição eterna. Esse lugar é descrito como um ambiente de sofrimento e de escuridão, onde os demônios aguardam o julgamento final. Os demônios associados a Lúcifer são frequentemente retratados como habitando tanto o inferno quanto a terra. Na tradição cristã, eles não estão confinados ao inferno até o fim dos tempos, mas podem operar no mundo físico, tentando e influenciando as pessoas para se afastarem de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, há vários relatos de possessão demoníaca, onde Jesus expulsa demônios de pessoas, sugerindo que esses seres podem vagar pela terra. Até hoje, temos relatos diversos de exorcismos, visando afastar esses espíritos malignos das pessoas. Para muitas religiões, é possível que esses demônios se desfaçam de homens comuns na terra. Os demônios seriam, portanto, seres espirituais poderosos e astutos, com capacidade de manipular a percepção humana e, em alguns casos, de assumir formas físicas ou influenciar diretamente as ações das pessoas. O apóstolo Paulo mencionava que Satanás podia se disfarçar de anjo de luz, o que sugere que os demônios têm a capacidade de assumir aparências enganosas, mas não necessariamente humanas. No Novo Testamento, os demônios são frequentemente vistos possuindo seres humanos, como nos episódios em que Jesus os exorciza. Nesses casos, esses seres sombrios não se disfarçam de humanos, mas tomam controle dos seus corpos, o que afeta o comportamento das pessoas. É aceita no cristianismo a ideia de que os demônios podem possuir pessoas ou influenciá-las a cometer atos malignos.
Isso significa que, embora eles não se desfaçam fisicamente, eles podem operar dentro dos seres humanos, o que é interpretado por muitos como uma forma de disfarce. Nesse estado, uma pessoa pode parecer normal externamente, mas está sob a influência de forças malignas. Fora do cristianismo tradicional, em certas crenças esotéricas e ocultistas, há histórias de demônios que podem adotar formas humanas. Existem relatos de entidades que assumem formas de homens para interagir diretamente com o mundo dos mortais. Você apostaria em alguma personalidade pública? Coloque nos comentários. Algumas tradições falam de demônios que se misturam com os humanos, podendo inclusive tentar seduzir ou enganar os mortais através de sua boa aparência. Por exemplo, figuras como íncubos e súcubos são demônios que, segundo mitos medievais, se manifestam na forma de homens ou mulheres para seduzir humanos e roubar as suas energias vitais. Esse tipo de transformação é vista como uma forma de manipulação e de engano. Mesmo que não assumam forma física de humanos, a tradição cristã acredita que esses demônios podem influenciar pensamentos, ações e percepções, iludindo as pessoas para se afastarem de Deus e cometerem pecados. Em algumas tradições religiosas e culturais, há crenças de que demônios ou espíritos malignos podem tentar desviar ou confundir as almas das pessoas que acabaram de falecer. Por exemplo, no budismo tibetano, acredita-se que durante o estado de bardo, que é o período intermediário entre a morte e o renascimento, a alma pode encontrar várias entidades, algumas das quais enganosas ou aterrorizantes. Em certas ramificações do cristianismo, especialmente as mais místicas, há também a ideia de que espíritos malignos podem tentar enganar as almas para levá-las para longe do caminho da salvação. Essas crenças variam bastante entre diferentes denominações e culturas, refletindo uma gama de interpretações e ensinamentos sobre a vida após a morte e sobre as forças espirituais. No julgamento final, de acordo com a teologia cristã, todos os demônios serão lançados definitivamente em um lago de fogo, onde serão punidos para sempre. Assim, a rebelião de Lúcifer é vista como a origem da queda dos demônios e o seu destino final está associado ao inferno, embora tenham hoje a liberdade para atuar no mundo dos homens até o final dos tempos. É isso aí, pessoal. Valeu!